capítulo 6 fala da escolha dos 7 diáconos, deixa claro aqui a função, né, e o motivo, a escolha dos diáconos e a função dos apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler até o 7, tá, irmãos? Naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarreguemos deste serviço. Verso 4: mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau e Prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. Verso 7: e a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número de discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Pai, continue quebrando cadeias, que a Tua palavra continue curando, que a Tua palavra continue restaurando, continue salvando, porque é a Tua palavra. Que a Tua palavra esteja em nossos corações. Viemos aqui pois precisamos ouvir a Tua voz, viemos Te adorar e Te bendizer na beleza da Tua santidade. Fala conosco, pois precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos, e sobretudo a igreja primitiva de Atos, tem se mostrado até aqui uma igreja relevante. Desde os primeiros capítulos, desde o capítulo 2 em diante, desde o derramamento do Espírito Santo, qual foi derramado para dar uma capacitação à igreja, aos cristãos, de anunciarem com ousadia e intrepidez a palavra de Deus. Vemos aqui uma receita diária para que uma igreja se torne relevante. Todo mundo, na verdade não todo mundo, mas em grande maioria, muitos desejariam, e alguns sonham com a igreja primitiva. É só você ler Atos, você ler uma das igrejas, só não Corinto, né? As pessoas querem ser a igreja de Corinto só pelos dons, mas de fato a igreja primitiva tem algumas particularidades que dizemos: por que não acontece hoje? Curas, milagres. Nós vimos semana passada que a expectativa da ação de Deus era tão grande que os irmãos traziam os enfermos e colocavam à beira do caminho para que, se de alguma maneira, quando Pedro passasse, a sua sombra curasse. Existem algumas coisas que você, como cristão, que se diz igreja do Senhor, e eu creio que é, porque se você diz, ai de quem dizer que não, precisa fazer entender o seu papel no crescimento de uma igreja. Eu preciso entender que a igreja é um organismo vivo e que ela funciona como o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, cada parte do corpo, cada membro interligado, em movimento, em coordenação, para que de fato haja uma mobilidade e um crescimento. Então, irmãos, desejamos, olhamos Atos e vemos uma igreja linda, vemos a ação clara do Espírito Santo através daquela igreja. Algumas coisas Deus fez para aquele dia e para aquela época, mas algumas coisas ficam de lições para mim e para você colocarmos em prática em nosso dia a dia. A primeira coisa, para que minha igreja se torne relevante,
é eu ser um cristão relevante. Eu preciso entender isso. Nós vemos isso à luz de Atos. Se não, eu vou ser aquela pessoa. Se não, que não é o caso dos irmãos, né? Se arruma, bota aquele perfume cheiroso, toma aquele banho, bota o cinto, bota a roupa, para chegar na igreja e ver o que a igreja precisa mudar. Eu faço parte da minha igreja, eu faço parte daquele grupo de irmãos, eu sou um dos membros deste corpo. Então eu tenho que entender qual é o meu papel para que a minha igreja, a igreja local ao qual eu faço parte, ao qual eu sou membro, seja relevante. E uma das é ter tudo em comum, ter unidade, singeleza de coração, estar juntos em comunhão no partir do pão. Isso não vai cair do céu se você não der o primeiro passo. Isso não vai acontecer, você nunca vai ter comunhão com o irmão se você não o convidá-lo para tal. Você nunca vai ter um relacionamento com o irmão se você não for a pessoa que dá um passo em direção a este relacionamento. Você não vai ter intimidade nem tudo em comum se você não buscar nele ou nela algo de comum ou em comum com você, para que você possa comungar, congregar. E a triste realidade é que a igreja, para muitos, já deixou de ser o corpo de Cristo há muito tempo. Ele já não vê mais Cristo como cabeça, não vê os irmãos como membro do corpo, muito menos a si próprio. Muitos caem na tentação de se achar o sócio de um lugar que tem o direito de reclamar, que tem o direito de exigir, que tem o direito de cobrar, porque ele é membro. Quando na verdade muitas vezes falhamos no nosso papel como cristãos, como em ver o evangelho crescer. Oh meu Deus, o que é que eu faço para a minha igreja ter mais comunhão? O que é que eu faço para a minha igreja ter mais amor? Comece a pensar o que você precisa fazer. Para de pensar o que o pastor precisa fazer para a igreja melhorar. E aqui não somos desse texto, tá? A minha introdução é proposital, porque eu pretendo provar isso à luz do texto lido aqui. Então se desarme disso do que o irmão, do que um diácono, do que o outro irmão precisa fazer para a igreja ser melhor. E comece a pensar o que eu posso fazer para a igreja, aquele grupo de irmãos do qual eu faço parte, possa cada vez se tornar um ambiente agradável, um local de adoração, um lugar de exaltação ao nome do Senhor. E lógico, a igreja crescendo, nós vimos também, e aqui os irmãos que porventura não têm acompanhado desta vez a exposição de Atos de forma sequencial, eu sempre toco em alguns pontos para atualizá-los, tendo em vista que as mensagens são gravadas e colocadas no canal da igreja também. Mas nós vimos aqui que ao crescimento da igreja, ao movimento, à cura de um paralítico, ao crescimento da igreja, cresce também a inveja, os ciúmes, a perseguição. E isso aconteceu, estudando em Atos, nós vimos, por parte dos próprios judeus, saduceus. E eu sempre dizia, irmãos, pessoas, e Neemias viveu isso, em Atos nós temos isso, e em toda a igreja, mas essa frase eu formulei à luz até de Neemias, chamados inimigos da obra na obra, né? Inimigos da obra na obra. Na verdade parece que está ali para obstruir, para embargar, está ali para garantir que não vai acontecer. Mas essa obra é do Senhor, a igreja é do Senhor, e Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele não disse que não iria se levantar, Ele não disse que seria fácil, Ele disse para todos nós, para mim e para você: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem não foi perseguido, ou quem não passou a ser desprezado depois até de descobrirem a tua fé? Quem aqui já não sofreu bullying depois? Quem aqui já não sofreu algum tipo de acusação só por saber que você era cristão? A luta, se colocar na posição de um servo do Senhor, sempre haverá esse tipo de coisa. Mas irmãos, a bem da verdade é que onde tem um grupo de pessoas, de relacionamentos interpessoais, também há problemas. Atos mostra muito bem isso. Uma igreja que cresceu em números, uma igreja que começou a ser perseguida, e principalmente os apóstolos, e sobretudo Pedro e João, que é relatado nesses primeiros capítulos, onde Gamaliel
e falamos na semana passada sobre isso, onde Gamaliel diz, olha, falamos aqui dos rebeldes, né? Falamos daqueles que, porque Paulo perseguia a igreja em nome de Deus, ele estava fazendo a sua justiça própria, e um belo dia Jesus o encontra no caminho e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O que tu está fazendo, rapaz? Você está perseguindo a mim. E Gamaliel dá um conselho para os homens, olha, deixa esses homens quietos, vocês estão com muita sede para prender esses homens, para matá-los, porque eles tinham tramado até de matá-los. Tudo que eu estou dizendo está lá, está registrado em Atos 4, 5, você pode dar uma repaginada depois. Cuidado, tira a mão deles, porque você pode ser encontrado pelejando contra Deus. Porque se essa obra for de Deus, ela vai prevalecer. Se não for de Deus, por si só, se desfará. Então não perca o seu tempo, que você pode estar entrando na frente de Deus. Então, irmãos, aqui nós vimos uma outra situação, onde os apóstolos tiveram que resolver, e tem coisas que precisam acontecer para que um papel seja definido de uma vez por todas, para que as coisas fiquem bem claras. A igreja cresceu, os 12 apóstolos, aqui já está mais ou menos com quase 5 mil membros, após o relato de Atos 5, a igreja chega a quase 5 mil. Imagina o tamanho da igreja no Templo Formosa, quase 5 mil, ouvindo os 12 apóstolos. Sim, 12. Matias já havia sido escolhido no lugar de Judas e certamente estava liderando junto com os apóstolos. Quem eram os líderes principais da igreja de Jerusalém? Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Pedro e Tiago, irmão do Senhor Jesus, são os líderes da igreja em Jerusalém, mas a liderança, a palavra, a primazia na adoração, na palavra, estava por responsabilidade dos 12 apóstolos. Está registrado aí em Atos capítulo 6. E agora eu venho com vocês onde tudo começou, a partir da necessidade de constituir diáconos. Aí diz aqui, o verso 6, capítulo 6, leia comigo. Naqueles dias, crescendo-se o número de discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos mantimentos. A primeira confusão, a primeira reclamação, o primeiro burburinho ali na igreja foi na igreja de Corinto, na igreja de Atos, porque na igreja de Moisés, o que tinha de reclamação, lá na igreja do deserto, o que tinha de queixumes, o que tinha de reclamões, estava fora do gibi. Acabaram de atravessar o Mar Vermelho, Miriam mal acabou de tocar o pandeiro, eles olham para Moisés e dizem, agora a gente está com sede, deixou a gente atravessar o mar para morrer de sede? Era melhor ficar lá com o faraó então. Aí Deus diz, Moisés, ali o lago, o local chamado Mara, e as águas eram amargas, eles bebem a água e dizem, está amarga a água. Ali já começou a insatisfação do cliente há muito tempo. Essa água está amarga. Moisés pega um pedacinho de madeira, joga na água. Moisés pega um pedaço de pau, joga na água, a água fica doce. Aí quando acabam de beber água, eu falo, só tem água? Não tem nada para comer não? Isso não parece nada comigo e com você. Só tem água, não tem nada para comer não? Moisés, avisa para o povo que todo dia às 6 horas da manhã eu vou mandar o maná que desce do céu, descia como uma neblina. Olha, vocês vão catar todos os dias 6 horas da manhã, mas não pode guardar, que se guardar para outro dia, dá bicho. Ninguém guardou, né? Aí o maná vem, quando é no outro dia, todo mundo com a bolsa cheia de bicho. O farinha pouca, meu pirão primeiro, já começou lá com Moisés. Vai que não tem amanhã, vou garantir logo de hoje. Moisés, vamos mexer com o café, vocês... Meu Deus, não acredito que vocês fizeram isso. E maná, passou um tempinho. Não, já temos água, tem maná. Só maná? Só tem maná todo dia? Aí Deus diz, Moisés, tá bom, eu vou dar codorna para o povo, vou dar carne para o povo. Eu estou aqui na reclamação da igreja, tá, irmão? Não esqueçam, olha para a Bíblia, olha para dentro de você e olha para o texto bíblico.
se precisar até o final do culto, tu pede perdão a Deus, promete? Que se tu se achar nessa situação, tu vai pedir perdão? Senão quem vai ser com medo de bicho é você. Se você tiver feito isso. Se não tiver, sai tranquilo e vá dormir tranquilo que nada vai te acontecer. Depois eu vou dizer que o pastor jogou praga nos irmãos, né? Então, o que acontece? Moisés disse: Deus, Moisés, eu vou fazer chover codorna. Olha, irmãos, as codornizes voavam a 1,5 metro de altura. Eles pegavam com a mão. Era tanta codorna, Adriana, mas era tanta carne, que comendo a carne, irmãos, assim, ó. Sabe o que eles fizeram? Graças te damos, Senhor, foi? Ai, que codorninha maravilhosa, com a boca cheia de carne. Eles diziam assim: e só tem codorna? E só tem carne? Ô irmãos, o soberano, aquele que é bom o tempo todo é bom, disse assim: Moisés, hoje não dá não. Pega esse cajado teu e joga no chão. Moisés joga o cajado no chão e vira uma serpente ardente. Eita, Deus não deu mais cajado para ninguém depois daquele dia. Esse cajado só ficou com Moisés e Arão. Deus guardou esse cajado. Virou serpente ardente, saiu picando todo mundo que estava murmurando. E os homens com a boca cheia de carne, espumando assim, irmãos, olha, morrendo. Naquele dia, aí Deus ainda usa misericórdia e diz assim: agora, Moisés, pega o cajado, a serpente que ficou, a serpente que é a Neustã, na época do rei Ezequias, e a chamada Neustã, que Ezequias quebra. Essa Neustã é a mesma serpente que é o símbolo da medicina, é aquela serpente porque ela curou o povo naquele dia. Então o Senhor disse: Moisés, pega o cajado, a serpente agora que virou uma serpente de bronze. Na hora em que Moisés botou a mão, aquela serpente virou de bronze. E então o Senhor disse a Moisés: levanta, que quem olhar para esta serpente agora, mesmo que esteja morrendo, viverá. E aí Moisés levanta, alguns são salvos, e ainda assim naquele dia, diz a Bíblia, naquele dia, depois eu vou botar a referência dos grupos bíblicos, dos grupos da igreja. Naquele dia morreram 22 mil, sabe que são 22 mil murmuradores, reclamadores, com a carne assim espumando e o veneno da cobra junto. E no final de tudo, para acessar a reclamação, a Bíblia diz, irmãos, que Moisés, presta atenção, Moisés não era igual a mim, nordestino, sangue quente, não. Não. Moisés não dava lugar à carne fácil, não. Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés foi o homem, ele tem esse título de o homem mais manso da terra. Coitado do Moisés, lá luta com o povo quase 40. Ele era igual o irmão Elias. Eu olhei e lembrei de Moisés, olha aqui, Moisés do meu lado. Pensa no irmão Elias, era Moisés. E pensa no Moisés, era o irmão Elias. Então, esse homem mais manso da terra, já um passo da terra prometida, já dava até para ver a entrada de Canaã. Irmãos, nesse dia, o povo azucrinou o juízo de Moisés, apertou a mente de Moisés, atribulou Moisés. Falou: é hoje, eu vou zapiar Moisés todo. E o zap do Moisés naquele dia não parou. De plim, 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 Moisés ficou doido. O que é que vocês querem? Olharam assim, irmãos, não viram água. Mas tinha uma rocha que era Cristo, que onde o povo andava, Deus fazia sair água da rocha. E o povo murmurando, Moisés disse assim: o que é que vocês querem? Sabe aquele dia que você diz hoje... eu estou na gota serena, como diz na Bahia? Aquele dia Moisés acordou com a gota serena, já pertinho de entrar na terra, suportou tanta coisa, 40 anos o povo guardando comida bichada, o povo fazendo tanta coisa, e Moisés, fizeram bezerro de ouro, e Moisés ali, ó, no sapatinho, um dia Moisés, aí Deus fala com Moisés, tá? Deus fala com Moisés assim: Moisés, e ele: eu não aguento mais esse povo,
E Deus fala assim, no ponto, no ouvido de Moisés: Moisés, toca na rocha, vai, deixa eu sair. Moisés, não se estresse. Irmão, Moisés, tu já está perto de chegar na terra prometida. Dá mais uma aguinha para esse povo, toca na rocha. O que é que Moisés fez? Não, o que vocês querem? Pegou com um cajado, irmãos, e feriu a rocha. Bateu na rocha. Saiu água. Aquele povo que reclamava, beberam. O povo bebeu. Todos os murmuradores, fizeram até micareta embaixo da água saindo. Só que Moisés feriu a rocha, que era Cristo. E Deus pegou Moisés e diz assim: está vendo aí? Eu mandei tu falar a rocha, tu ficou ouvindo o azucrinho aqui do povo e feriu a rocha. Agora, por causa disso, tu não vai entrar na terra prometida. Tu vai ver, mas não vai entrar. Mas o povo bebeu a água ou não bebeu? Moisés satisfez os clientes, sim ou não? Mas Deus ficou satisfeito com Moisés, com a atitude de Moisés? Moisés entrou na terra prometida. Moisés está com o Senhor, porque nós vimos isso em Mateus 16. Mas eu estou dizendo, se Moisés entrou naquela terra prometida, Deus disse: não, tu não vai entrar. Então não vai ter esse gosto. Deus puniu Moisés por conta disso. E Moisés não entrou. Sabe tudo por causa de quem, irmão? De reclamação do povo. Um dia está calor, um dia está frio, um dia está bom, um dia está ruim. Um dia eu amo, um dia eu odeio, um dia Moisés faz, um dia não faz. E quem perdeu? Quem perdeu foi Moisés. Pelo menos nesse episódio. E os murmuradores beberam a água e entraram na terra prometida. Só não entraram na do céu, mas na da terra entraram. E Moisés trabalhou tanto e não pôde entrar. O sogro de Moisés já havia dado um conselho a ele em Êxodo 18. Essa obra é pesada demais para você sozinho. Escolham homens de confiança, homens idôneos, homens com caráter, homens de boa reputação. Com certeza os apóstolos leram isso em Moisés, porque a Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento. As cartas de Paulo, os evangelhos, Atos, isso foi bem depois para nós. Mas a Bíblia, quando Paulo diz a Timóteo assim: olha, me traz a capa e o pergaminho, que era a Bíblia, e principalmente os livros que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Quando Jesus abre o texto para ler no templo, era a lei de Moisés. Eles tinham Isaías, eles tinham a lei e os profetas, salmos. Então, com certeza os apóstolos olharam, a reclamação aumentou, começou a murmuração. E agora, pastor? Que aqui os apóstolos são os pastores da igreja. Os apóstolos são os pastores da igreja. E agora? Vai lá atender a reclamação? Vai lá atender, desfazer o biquinho? Ou você vai orar e continuar pregando a palavra? Eles tiveram uma decisão aqui. Falou: não, tem que dividir esse fardo com alguém. Tem que dividir com alguém, aprender com Moisés. Olha aí se não está assim ou se é a heresia do pastor. Naqueles dias, crescendo o número, houve reclamação dos judeus de cultura grega e os de cultura grega de cultura hebraica, porque alguns estavam sendo favorecidos nos mantimentos e outros não. As viúvas e os necessitados daquela época eram assistidos uma parte, mas os outros não. Então houve sim uma reclamação justa. Olha, está vendo, está atendendo mais esse lado do que o outro. Traduzindo, reclamações diárias na igreja. Os 12 não quiseram falar: não, tem que ter alguém para resolver esse pepino. Enquanto eles descascam esse abacaxi, a gente tem que ter tempo para oração e palavra. Eu queria falar isso para vocês já do início, e lógico que isso favorece o pastor por demais, em duas questões. A primeira, de que fique bem claro, à luz da Bíblia, qual é a função do pastor. O Senhor Jesus, quando conversa com Pedro, ele diz: tu me amas, Pedro? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E ele diz: então apacente o meu povo. Então apacente
alimente os que... Qual é a palavra? Apacenta. E Jesus disse o quê? O quê? As minhas ovelhas. Pedro, teu compromisso é com minhas ovelhas. Alimenta as minhas. E o que é apacentar, irmão? Levar ao pasto. Alimentar. Alimentar. Se você alimenta, você cuida. Você consegue alimentar sem cuidar? Você só alimentar, você já está cuidando. Mas a proposta do ministério pastoral em toda a Bíblia é pregar a palavra, é alimentar o povo do Senhor com a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: carinho não alimenta, carisma não alimenta, mas a palavra de Deus é que te alimenta, é que te sustenta, é que te guarda do mal, é que salva os teus pés de vacilar. E o que temos visto em nossos dias é muito carisma e pouco alimento. E os apóstolos pararam logo com isso, disseram: não, se nós nos dedicarmos a esta demanda, vamos deixar de lado o que é verdadeiramente a nossa função. Na carta a Timóteo, Paulo vai descrever a função dos diáconos e dos pastores. Paulo, escrevendo a Tito, também vai descrever, e todas elas, é que ele maneje a palavra da verdade, para que ele retenha firme a doutrina fiel, para que ele seja sempre aquele que vai alimentar o seu povo. Então, aqui, primeiro ponto, vamos chegar aqui nos diáconos também. Então, o 2 ele diz: em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram. O que é que eles disseram? Não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E aí nós temos aí as 3 mesas famosas dos diáconos. Os diáconos atendem as mesas, a mesa do pastor, a mesa, ou independente da ordem, a mesa do Senhor, que é a ceia, e a mesa dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, que se chama a mesa da igreja, daqueles que tiverem necessidade. Foi por isso, por este motivo, para dar assistência ao ministério apostólico, para sanar uma reclamação da igreja, para resolver os problemas paralelos da igreja, foi de responsabilidade e o motivo bíblico pela instituição dos diáconos. Por isso que são os segundos oficiais da igreja. Essa é a função bíblica de um diácono, ou dos diáconos: resolver as demandas e as reclamações da igreja, saná-las, ajudar os apóstolos, que hoje não tem um ministério apostólico, tá bom? Então, no caso, os líderes e pastores, a terem uma mobilidade, a terem o momento que ele possa se dedicar à palavra e ao ensino. Porque, irmãos, no concílio que fomos no sábado passado, toda a pergunta que fazia para o candidato, que eu fazia na área de teologia, o candidato, ele abria a Bíblia e respondia. Todos. Eu disse no final que aquele concílio deveria ter sido gravado, para que outros aprendessem. Sabe qual foi a crítica que aquele candidato recebeu de alguns, até pastores? Não gostei dele não, ele usou muita Bíblia, ele só usou a Bíblia. Olha só, pastor fazer um comentário desse. Ah, não gostei não, tudo que ele respondia era na Bíblia. Aí você já imagina a qualidade de ministro que essa igreja tem. Ele poderia, sei lá, filosofar, teologar, ele respondia tudo na Bíblia. E Deus chamou para quê, irmão? A Bíblia, por isso que a palavra de Deus tem que
pastor, o que a colher é para o pedreiro, o que o bisturi é para o médico. A ferramenta principal de um pastor é a Bíblia. Então, quando o teu pastor estiver lendo a Bíblia, ele está mais ocupado do que o que você imagina. E é o momento que talvez você pense, está tranquilo. Está ocupado aí? Lendo um livro, ele está ocupado, é o trabalho dele. É o trabalho do pastor. Você que é membro de outra igreja, municie o seu pastor. Quando se você perceber, a minha velhinha sempre que eu gosto. Mas se você perceber que ele não usa muito a Bíblia, quando chegar dia do pastor, ele vai dar uma Bíblia daquela com capa por dentro da outra, sabe aquela que pesa 2 quilos? E dá para ele de presente que ele vai entender o recado. Aqui, pastor, que aí já dizendo, maneja esse negócio, maneja a palavra. O Hernandes contou uma ilustração que o pastor estava na varanda da casa assim, na passagem da rua, e um membro passou e viu o pastor lendo um livro, assim, de boa. E aquele membro passou, não sei se estava indo para o trabalho, falou assim para o pastor: descansando, hein, pastor? E o pastor respondeu: não, eu estou trabalhando. Quando ele voltou, não sei qual hora foi, o pastor estava com uma enxadinha pequenininha, capinando assim em volta do jardim, limpando as plantas. Aí ele disse: trabalhando, hein, pastor? E o pastor respondeu: não, agora que eu estou descansando. Irmãos, acreditem, não é vitimismo não, mas o descanso do pastor é quando ele está com a mão fazendo qualquer outra coisa menos o que ele foi chamado para fazer. E quando ele está mais trabalhando é quando ele está com a ferramenta na mão. Por isso que eles disseram: não vamos negociar. Vejam comigo se o texto não quer dizer isso. Se não é isso que Lucas... Não, calma. Está tendo reclamações, mas não vamos lá igual o bombeiro correndo apagar floquinho de incêndio, não. Não vamos nos desesperar, não. Vamos reunir a multidão, vamos escolher dentre eles 7 homens cheios do Espírito Santo, de fé, de boa reputação, para cessar com esse negócio. Cuida disso enquanto nós nos dedicaremos à palavra. Vamos ver isso. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós, eu estou no verso 3, 7 homens. Olha aí as características: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais, e olha a palavra que eles usam, olha a palavra que eles usam: encarreguemos deste serviço. Daí que vem a palavra diácono, diaconia, que é servo. Vamos encarregá-lo, vamos pegar esse peso e vamos dar para eles carregar. Eles vão cuidar disso, eles vão cuidar dessa demanda. Pastor, diáconos que trabalham na igreja junto com o pastor, não é puxa-saco de pastor. Diáconos que trabalham ajudando o pastor a carregar o fardo de uma igreja estão cumprindo o propósito bíblico para o qual eles foram instituídos, e Deus está se agradando disso. Um diácono, quando cessa uma contenda, uma fofoca, ele não é puxa-saco de pastor, ele está cumprindo o chamado que recebeu do Senhor: cessar a guerra, cessar a contenda e aliviar o ministério do pastor. Se não for assim, para que ser? Está aqui. Olha aqui o que os apóstolos dizem no verso 4: mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. E ao ministério da palavra. Em casa eu faço muitas coisas porque eu sou pai de família, eu sou esposo, sou pai. Mas o momento que eu não negocio o meu tempo, minha esposa, meus filhos sabem, é quando eu estou na palavra ou na oração. É o momento que eu digo: estou trabalhando. Nos outros eu não estou
Mas é o momento que eu digo: filha, depois o papai fala contigo, porque agora o papai está trabalhando. Então ela olha e vê o pai lendo a Bíblia, e ela imagina: meu pai está trabalhando. Isso, estou trabalhando para mim e pelo povo de Deus. Para mim, para que a palavra penetre no meu coração, e para o povo de Deus, que penetre no coração do povo de Deus, porque a palavra é uma espada de dois gumes, é viva e eficaz. E João ensinou você fazer prova, se tal Espírito é de Deus. Fazer prova, está lá. Quem tem discernimento com Deus já sabe. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas quando ele diz a minha voz, é se a palavra é dele ou não. É isso que Jesus está dizendo. Um pastor, uma pastora, uma vez contou a experiência de que na Palestina tinha um pastor na beira do riacho lá em Israel, de um rio, e de repente chegou outro pastor com seu grupo de ovelhas e sentaram ali, sentou e começou a conversar com o outro. Chegou um terceiro pastor e os três começaram a conversar. Só que as ovelhas, iguais, pintadas, se misturaram todas na água, bebendo, pastando junto, tudo embolaram ali no meio. E quando o primeiro pastor levantou, que fez um código lá com a boca, acho que era uma ovelha dele, e tudo saiu no meio das outras e seguiram. E aquele homem ficou assim. Depois o outro fez um tipo de assovio. Ninguém ficou: qual é a minha, qual é a sua? Cadê? Não, essa é minha, essa é sua. Quando ela me chamou, as suas ovelhas conheceram a sua voz. Você, cristão, que é ovelha de Jesus, precisa saber quando é a voz do Senhor falando contigo. Então eles dizem: não vamos negociar esse negócio. Não vamos. Nós nos devotaremos à oração e à palavra. Mas tem gente que não pensa assim. Pensa que o pastor tem que arrancar toco, tem que chegar na igreja e ver o pastor com a enxada, quer ver o pastor fazendo muro, contrata o pedreiro. Se a obra precisar, a gente cai para dentro. Mas Deus não nos chamou para isso. O pastor é para ter tempo, para se devotar à oração e à palavra. Agora, se depois de tudo ainda não tiver Bíblia, aí você demite ele. Mas se tu não vê resultado, se você vê oba-oba, fumaça, né? Falsas doutrinas, heresias, falsos ensinamentos, não. Os diáconos, e a proposta bíblica para eles foi de aliviarem o ministério da palavra. Foi para ajudar a carregar o fardo. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Não, vamos... Isso quer dizer, se você olhar o texto, se os diáconos foram escolhidos naquele dia, por causa daquela reclamação, quem estava cuidando disso tudo antes? Quem? Se ainda, vamos de novo, se ainda não tinham constituído os diáconos, se ainda não tinham feito a assembleia para escolher 7 diáconos, quem estava fazendo todas as funções antes? Os apóstolos. E eu pergunto, estavam fazendo bem? Pode falar sem medo. Não conseguiam se dedicar direito nem à palavra e nem conseguiam atender todo mundo. Acumulando funções, acumulando tarefas, centralizando, e depois ficavam passando mal, que estava sobrecarregado. E por isso que fala, a obra é pesada. Ela só é pesada enquanto não tiver ninguém para aliviar. Eu vou dizer para vocês, como pastor da PIBCP, eu tenho minhas lutas, que são ossos do ofício. Mas graças a Deus eu não acho meu ministério pesado. Porque tem homens e mulheres que trabalham para o Senhor, que aliviam esse fardo para o pastor.
tem diáconos e diaconisas que trabalham, cargos, departamentos, líderes que trabalham e aliviam e tiram essa preocupação. Mas tem as lutas do dia a dia é do traquejo, o nome fala isso, tá? Faz parte do traquejo, faz parte do manejo das ovelhas. Fora isso, que de vez em quando acontece, tem hora que eu até esqueço que eu estou na prova, até que uma venha. Então, tem hora que eu fico assim, que manteiga é essa? Que uva é essa? Que silêncio é esse? Mas é porque tem homens e mulheres servindo ao Senhor e cumprindo o seu chamado que recebeu do Senhor. Eu vou dizer para você, meu irmão, minha irmã, membro desta igreja, eu não sei qual é a tua função, eu não estou direcionando ao seu cargo, sabe? Eu sei, mas eu não estou falando isso. Eu quero dizer para você que tudo que você faz, até mesmo em participar de um ministério, de um grupo da igreja, você está ajudando organicamente, como organismo vivo, o corpo do Senhor Jesus. Não que ele precise de ajuda, porque ele é o cabeça, mas as juntas bem interligadas trabalham para e pela unidade do corpo. Não é porque Jesus precisa, é porque o meu irmão precisa. Quando o olho coça, quando o seu olho coça, quem faz o serviço? Os dedos, não é verdade? Os dedos. O dedo, você principalmente o indicador, e você que vai lá e coçar o olho, porque ele estava precisando. Aí o cabeça, que é Cristo, o que é que o cérebro faz? O que é que o cérebro faz? Manda informação. Eu vi isso do Dr. Drauzio Varela no Fantástico, hein? Em fração de milímetros de segundos, o cérebro manda informação para a mão que precisa coçar o olho. Por que isso? Porque estão interligados. Triste é quando acontece um acidente vascular cerebral que o cérebro manda e não vai, né, irmão? Vocês sabem disso, que não dá para ir, porque aquele canal foi interrompido. Cristo é o kefalé, no grego é cabeça, mas é o kefalé, é cefaleia, massa cefálica, é o cérebro, é quem manda a informação. E os membros do corpo interligados, se eu pensar aqui em chutar, eu chuto, já reparou? Só que tudo que você faz antes você pensa, porque o cérebro mandou informação rápido. E aí os membros do corpo interligados, quando estão ligados no corpo, o cabeça manda informação e o outro faz. O dedo não está coçando, quem está coçando é o olho, mas o cabeça deu a ordem, deu o comando para coçar o olho. Assim é o corpo de Cristo, deve ser o corpo de Cristo. E se a informação chega a você e você não corresponde, tem algum fiozinho cortado aí. Pode ser um AVC espiritual. Então, função de pastor, oração, palavra. Lógico, né, irmãos, que é muito abrangente. Envolve todo cuidado, visitação, oração, envolve tudo. A palavra envolve o púlpito, envolve de casa em casa, envolve evangelismo. É muito abrangente, mas primordialmente, o teu pastor não pode estar tão ocupado que não tenha tempo para pregar. Você pode até achar bonito ver ele com a prancheta administrando, você pode até achar bonito ele ocupado, que ele está cuidando da administração. Não, pode dizer para ele, o senhor não chamou o senhor para isso não. Bota outro para fazer isso. Fui chamado para pregar, para alimentar. E o alimento das ovelhas quem dá é o pastor. Senão, ele vira agente de pregador. Você já viu isso? Ele não tem alimento, então ele franquia. Aí, um dia uma irmã falou para mim: olha, eu conheço um pastor que, se ele prega uma vez na igreja, é muito. Falei, ele faz o que o restante?
de uma pessoa que ela conhece. Ah, homem de Deus. Se ele pregar uma vez no meio da igreja é muito. Ele é o pastor da igreja? É. E o que ele faz? Tem que ver essa linha que ele constrói. Tem que ver, domingo ele diz, prega lá você, está o irmão pregando, está ele lá, botando piso, levantando parede. Que ele não liga muito para isso, não. Tu inverteu. Não tem condições, vai fazer um mutirão, os irmãos vão fazer, amém. Mas o Senhor não chamou para isso. A função dele não é essa, é pregar. Ele não pode estar tão ocupado que franqueia o alimento para outro, ele sendo um pastor, porque no dia que, quando cobrar, vai cobrar de quem? Do qual ele constituiu o pastor das ovelhas. E é tão fácil de entender. O Steve Lawson diz que a Bíblia não é difícil de entender, não. É só difícil de engolir mesmo, mas de entender não. A pessoa até entende. Já viu a pessoa que não consegue engolir um comprimido maior de jeito nenhum? Você sabe que é bom, você sabe que vai curar, mas não desce na garganta. A pessoa bebe muita água e bebe até seco. Assim é o Evangelho, a palavra. Você sabe que é para curar, bota na boca, mas cadê? Joga para um lado, para o outro, joga água, não desce. Mas a mente sabe que é para curar, mas o corpo rejeita. O organismo, a garganta não quer engolir. Então o ministério diaconal surgiu para auxiliar o ministério da palavra, aliviando esse ministério. Nós nos devotamos. Aí, conclusão: se os diáconos fizerem o que foram chamados para fazer, nós teremos tempo. Olha aí na tua tradução. Nós nos devotaremos. Aí nós teremos tempo para a oração e para a palavra. O interessante, o mais bonito, é essa parte que é a mais bonita da igreja primitiva. Quando chega assim, essa parte aqui que eu vou ler agora. E a proposta agradou a todos. Essa proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que vai morrer aqui logo depois, a partir do verso 8. O primeiro mártir, o primeiro homem a ser morto por Cristo, depois de Cristo. Então a proposta agradou a todos, elegeram Estevão, homens cheios de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas, Nicolau e Prosélito de Antioquia. Os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. Houve ali a consagração ao ministério diaconal daqueles 7 homens pelos apóstolos. Resultado disso, teve um resultado imediato. Já vou ler o resultado. A palavra de Deus era divulgada, de modo que o número de discípulos em Jerusalém se multiplicavam muito. E vários sacerdotes, lembra aquela cúpula lá de invejosos? Começaram a obedecer à fé, começaram a se submeterem à palavra, começaram a se dobrar diante da palavra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje o homem pode não querer se curvar diante da palavra. O homem, que eu digo, o ser humano, pode ser irredutível, a sua razão pode falar mais alto, o seu coração pode não se dobrar de forma alguma, mas a minha Bíblia diz, e a tua também, que naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Só é triste e lamentável saber que as pessoas têm tanto tempo para fazer isso e não fazem, e naquele dia serão obrigados a fazer. E o pior de tudo é que depois de fazer, ainda será tarde demais. O pior é isso. O pior é isso. Não seja da igreja de Moisés, a igrejinha do deserto, a PIB do deserto. Não queira ser da PIB de Atos, também não queira não. Lá aconteciam as coisas estranhas. Depois nós vamos ver. Não queira ser da PIB de Corinto. Não queira não. Corinto só tinha gente falando em línguas, isso e aquilo, mas tinha cada coisa.
Não queira ser da PIB de Éfeso, de Gálatas, não. Lá tinha irmão querendo engalfiar irmão. Queira ser da PIB CP, faça essa história. O que é que eu posso fazer para o Senhor, para a minha igreja crescer? Sim, igreja local, sim. O que é que eu posso fazer para que a igreja, a agência do Senhor, o reino do Senhor, é uma instalação, uma agência do Senhor aqui, a qual eu faço parte. O que é que eu posso fazer para a minha igreja melhorar, para a minha igreja crescer? Não queira ser dessas igrejas não, porque olha, todos eles já passaram. Quem está vivo hoje, quem está diante do Senhor hoje, é você. Aqui na PIBCP ou na igreja a qual você faz parte. Faça a diferença. Não espere a diferença. Faça você a diferença. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o ministério diaconal dessa igreja. Que continue dando sabedoria a esses homens e mulheres idôneos que fazem parte deste ministério. Dando força, sabedoria, fortalecendo a fé, revigorando homens e mulheres comprometidos com o bem da PIBCP, com o bem desta igreja. Que Deus abençoe cada líder de departamento, cada irmão e irmã que está coordenando, liderando, e você já sente um pouquinho do peso do que é liderar. Que Deus te fortaleça, que o Senhor te sustente, mas essa obra é do Senhor, lembre sempre disso. Essa igreja é do Senhor, lembre sempre disso. E você é povo de Deus, tenha isso em sua mente. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs que são de outra igreja, outras igrejas que servem ao Senhor lá nesta igreja. Sirva ao Senhor com alegria e faça tudo como que para o Senhor, porque o trabalho do Senhor nunca é vão. Amém? Que Deus abençoe a todos.